Glória a Deus. Nós vamos ler um texto na Palavra de Deus para a nossa meditação. Eu quero, nesse momento, com muita alegria, cumprimentar os irmãos e amigos que, através das redes sociais, estão acompanhando a reflexão desta noite. É a sua Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor de Atibaia, no seu culto de ensino, oração e ensino da Palavra de Deus. E esta noite, se Deus permitir, estaremos trazendo uma reflexão de grande importância, cujo tema é identificando quem somos. Glória a Deus. Ainda dá tempo de você mandar uma mensagem para os seus amigos, ou indicar a ele a inscrição na nossa página. Se você não está inscrito, faça a sua inscrição e acione o sininho para que, quando entrarmos no ar, você possa ser avisado para acompanhar. Na nossa página, Instagram, Facebook, YouTube, temos ali mensagens de Deus para o seu coração, e ali você pode se enriquecer ouvindo a palavra de Deus e participando das atividades da nossa igreja. Muito obrigado pela sua presença, continue conosco. Vamos ler a palavra de Deus. Quero convidar todos aqui presentes para fazermos uma leitura responsiva do capítulo 3, verso 11. Depois estaremos Êxodo, capítulo 3, verso 11. Depois estaremos lendo o capítulo 4, verso de 1 a 10. Glória ao nome do Senhor. Eu vou fazer a leitura e, alternadamente, os irmãos estarão lendo o versículo seguinte, juntamente com o pastor Aparecido. Eu vou ler o capítulo 3, verso 11, depois pastor Aparecido com a igreja 4 e verso 1, assim vamos seguindo a leitura da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Todos já encontraram? Amém? Glória a Deus. Capítulo 3 de Êxodo, verso de número 11, diz assim: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão, pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão, e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna a meter a tua mão no teu seio. E tornou a meter sua mão no seu seio, depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a esses dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca.
Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Amém. Glória a Deus. Tome o seu assento. Glória a Deus. Nós, no culto passado, e você pode acompanhar esta mensagem que está em nossas páginas da internet, YouTube, Facebook, nós falamos sobre o valor da identidade. E hoje, como se for uma sequência desse assunto, nós estaremos meditando sobre identificando quem somos. Glória a Deus. Saber quem somos, ter consciência de quem somos, é realmente algo de muita importância no nosso relacionamento com Deus. Todos nós conhecemos com detalhe a história de Moisés. Aliás, a palavra de Deus registra a vida de Moisés, e Moisés foi o maior legislador que o mundo já conheceu. Glória a Deus. E nós sabemos que Moisés, para chegar onde ele chegou, Deus, que o havia escolhido, preservou a sua vida a partir do seu nascimento. Não vamos falar detalhes sobre isto, mas você pode ler o primeiro capítulo do livro de Êxodo, você vai encontrar lá que Deus preservou a vida de Moisés no momento em que havia uma determinação para que todos os filhos de hebreias ou de hebreus do sexo masculino fossem mortos. E Deus preservou a vida de Moisés. E Moisés cresceu através desse milagre de preservação da sua vida. Deus permitiu que Moisés fosse criado no palácio de Faraó, que aprendesse, que estudasse, que se preparasse em toda a ciência do Egito. E Moisés, então, era conhecido por todos como filho da filha de Faraó, ou neto de Faraó. E assim desenvolveu-se Moisés. Mas o que nós entendemos, que nesse primeiro episódio, a primeira parte da vida de Moisés, Moisés tinha muito conhecimento, Moisés tinha muita cultura, Moisés se alegrava muito com aquilo que Deus fez na sua vida. Eu não tenho dúvida que Moisés conhecia o Senhor. Tanto é que ele se colocou à disposição para defender o seu povo que servia, que temia ao Senhor. Mas também me parece muito claro que Moisés não conhecia a sua verdadeira identidade. É um perigo muito grande quando nós não conhecemos a nossa verdadeira identidade. Como eu disse no culto passado, nós falamos sobre o valor da identidade. Ela tem um valor muito grande, mas você e eu, nós precisamos conhecer a nossa identidade. Quando nós não conhecemos a nossa identidade, nós achamos que somos muito grandes. Nós achamos que somos autossuficientes. Nós achamos que somos plenamente capacitados. Aleluia. Paulo, quando falou da sua formação, ele disse que essa formação que ele teve, ele considerava como esterco, porque Paulo conheceu a sua identidade. Quando nós não conhecemos, nós nos envaidecemos, quem sabe com predicados que temos, com qualidades que temos,
com dons que temos, nós nos envaidecemos e achamos que somos melhores do que os outros, que temos condições e capacidade de chegar onde nós intentarmos chegar. Aleluia, isso é falta de conhecimento da nossa verdadeira identidade. E assim viveu Moisés nesse primeiro período da sua vida, conhecendo Deus, certamente sabendo o que Deus fizera por ele, porque tem muita gente que não conhece a sua identidade, e sabe o que Deus fez, sabe quem é Deus. Moisés sabia que era Deus. Moisés tinha plena convicção que fora Deus quem preservara a sua vida. Aleluia. Porque Moisés fora criado no palácio do faraó, mas orientado por sua mãe. Sua mãe foi contratada para cuidar de Moisés. Então Moisés, certamente sua mãe contou para Moisés os detalhes como Deus havia livrado a sua vida, e Moisés tinha consciência plena disso. Ele sabia que Deus preservara a sua vida para um grande trabalho. Só que sem conhecer a sua identidade, jamais Moisés poderia realizar esse grande trabalho. E Moisés, por não conhecer a sua identidade, ele tentou, então, fazer alguma coisa. Quando nós não conhecemos a nossa identidade, eu vou repetir, nós nos envaidecemos com aquilo que Deus nos dá, com as bênçãos que somos alcançados da parte do Senhor nosso Deus. Nós não reconhecemos que é o Senhor, que sem Ele nós não somos nada, que se não for a misericórdia dEle, nós não chegaríamos aonde temos chegado. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Me parece que quando Moisés passava no meio do povo, todo mundo olhava para Moisés e dizia: esse aí vai ser o futuro imperador, o futuro rei, o futuro faraó. E Moisés até entendia que seria isso mesmo. Os hebreus, que sabiam que Moisés era da descendência hebreia, quem sabe eles passavam, quando viam Moisés passar, eles diziam: olha, esse aí vai ser um faraó, mas quando ele for um faraó, ele vai olhar para nós, ele vai fazer alguma coisa de benefício para nós. Aleluia. Ninguém pode fazer benefício para ninguém se Deus não for com ele. Quem faz é Deus. Aleluia. Mas certamente Moisés, em certas circunstâncias, sentia-se até envaidecido por aquelas palavras, por não conhecer exatamente a sua identidade. E chegou um ponto que Moisés resolveu agir. E na primeira ação que ele fez, preste bem atenção, a palavra de Deus diz que Moisés foi o homem mais manso da face da terra. Mas apesar da sua mansidão, por não conhecer a sua identidade, na primeira ação de Moisés, ele matou o homem, um egípcio, e enterrou na areia. Então a gente precisa ter muito cuidado. Você pode ter muitos predicados, procure conhecer a sua identidade. Aleluia, glória ao nome do Senhor. No segundo ação de Moisés, quando ele foi apartar a discussão entre dois hebreus, ele precisou fugir, porque o crime que ele havia praticado tornara-se público, e ele sentiu a sua vida ameaçada. Então, por não conhecer a sua verdadeira identidade, Moisés, apesar de ser preservado por Deus, apesar de ele saber que Deus foi quem o colocou naquele lugar, ele precisou fugir, abandonar tudo, por não conhecer a sua identidade. O que eu quero dizer com isso? É que a falta de conhecimento, de consciência de quem nós somos,
pode nos levar a muitos prejuízos. E pode nos levar até mesmo de nos afastarmos daquilo, do propósito de Deus para com a nossa vida. E foi o que aconteceu com Moisés. Moisés precisou fugir e começou a sua vida a partir do zero, lá em Arã. E ali nos diz a palavra de Deus que ele cresceu, casou-se e ele fez uma nova vida. Aquele plano inicial, que era o plano de Deus, ele foi colocado num segundo plano. Era o plano principal de Deus. Mas porque Moisés não conhecia a sua identidade, aquele plano foi relegado a um segundo plano. E ali no segundo plano, parecia que Moisés estava realizado. Porque constituiu família, já tinha os seus rebanhos, tinha a sua vida economicamente estável, mas estava fora dos propósitos de Deus. Mas como Deus, e diz a sua palavra que os planos de Deus ninguém pode mudar, quando Moisés estava ali acomodado, Deus novamente se apresenta para Moisés. E qual era o alvo de Deus naquela apresentação para com Moisés? Era despertar Moisés para ele conhecer a sua identidade. Qual a conclusão que nós tiramos desse episódio? Deus só vai nos usar quando nós tivermos consciência da nossa identidade. Sem a consciência dessa identidade, você pode fazer grandes movimentos, pode receber grandes elogios, pode receber até grandes livramentos, mas os propósitos de Deus não se cumprirão na sua vida. Na primeira etapa da vida de Moisés, Moisés era conhecido por todos como filho da filha de Faraó. Moisés recebeu conhecimento, Moisés recebeu posição, aleluia, mas os propósitos de Deus não podiam se cumprir na vida de Moisés, porque ele ainda não conhecia a sua verdadeira identidade. A segunda etapa da vida de Moisés, que foi dos 40 aos 80 anos. A primeira etapa foi do 0 aos 40 anos. Na segunda etapa da vida de Moisés, Moisés, ainda sem conhecer a sua identidade, ele sentiu-se novamente realizado, porque constituiu família, criou um patrimônio, conseguiu estabilidade na sua vida econômica e social, mas estava fora dos propósitos de Deus. E hoje em dia não é diferente, tem muita gente que está até bem, socialmente, economicamente está bem, mas por não conhecer a sua identidade, os propósitos de Deus não se realizam na tua vida. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Então o Senhor Deus foi ao encontro de Moisés, e esse episódio que nós estamos lendo aqui marca exatamente quando Deus se apresenta para Moisés. O nosso tempo é muito exíguo. Eu aconselho você que leia o capítulo 3, capítulo 2 e 3, para você entender plenamente o que nós estamos falando aqui, o capítulo 4 também. Deus vai ao encontro de Moisés, e Deus fala para Moisés, revela a Moisés, ou recorda a Moisés, aquilo que Moisés pensou, aquilo que Moisés foi orientado, instruído na sua infância e juventude, que Deus era o Deus que ouve o seu povo. Deus é o Deus que tem propósito, tem projeto, tem planos com o seu povo. Aleluia. Na segunda etapa da vida de Moisés, Moisés até imaginava que aquilo tudo talvez fosse fruto da sua imaginação,
quem sabe fruto da emoção dos seus pais, mas que Deus não estava naquele negócio porque ele precisou fugir. Aleluia, Deus estava no negócio. Mas é que Moisés não conhecia a sua identidade. Deus não poderia realizar os seus propósitos na vida de Moisés sem que ele realmente conhecesse a sua identidade. Moisés, então, quando Deus visita Moisés nesse tempo, então Moisés recorda. A palavra de Deus para Moisés foi essa: olha, eu tenho ouvido atentamente o clamor do meu povo. Aleluia. E esse clamor subiu até o meu trono, e eu desci para livrá-lo. O que o Senhor Deus estava dizendo? Olha, eu sou o Deus que ouço, eu sou o Deus que acompanha todas as coisas, eu sou o Deus que conhece todas as coisas, e eu sou o Deus de ação. Aleluia. Eu desci para livrá-los. Aleluia. Talvez Moisés sentiu um choque naquele momento. Aliás, esse choque de Moisés começou desde quando ele viu aquela sarça ardendo. Aleluia. Deus começou a falar com Moisés. Muitas vezes Deus começa a falar conosco e nós recebemos um verdadeiro choque, porque parece que aquela realidade não existia mais. Tem muita gente que diz por aí que Deus não fala mais, Deus não age mais, Deus não faz mais como fazia antigamente. Deus não mudou, Ele continua fazendo, Ele continua agindo, Ele continua trabalhando. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia. E Moisés sofreu aquele choque, e Deus começa a falar com Moisés. Eu tenho ouvido atentamente. Aleluia. E agora eu desci para livrá-lo. Mas a grande novidade, Moisés, é que eu quero te enviar. Eu vou te enviar para que você faça a obra que é o propósito da minha vida. Aleluia. Aí Moisés despertou para a sua identidade. É o que diz aqui no capítulo 3, verso 11. Quando Moisés diz para o Senhor, a segunda parte do versículo, aleluia: quem sou eu? Aleluia. Quem sou eu? Aleluia. Moisés já não era, quando ele conheceu a sua identidade, já não era mais o filho da filha de Faraó, o neto de Faraó. Não era mais. Aleluia. Quando Moisés conheceu a sua identidade, ele não era mais o homem capacitado, não era mais o homem formado em toda a ciência egípcia. A vaidade de tudo aquilo caiu por terra. Aleluia. E Moisés diz para o Senhor: mas quem sou eu? Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Quando nós conhecemos verdadeiramente a nossa identidade, nós vamos saber que nós não somos nada. Aleluia. Se demos algum passo para frente, foi o Senhor quem fez isto. Aleluia. Se subimos algum degrau, foi o Senhor quem fez isto. Aleluia. Se você ocupa alguma oposição, foi o Senhor quem fez isto. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Quando nós conhecemos a nossa identidade, a nossa verdadeira identidade, só há lugar na nossa vida para glorificar a Deus, para exaltar o nome do Senhor, para reconhecer o quanto Deus é bom, o quanto Deus tem sido misericordioso para conosco. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então Moisés despertou para a sua verdadeira identidade. Diz: mas Senhor, o Senhor me mandar de volta lá para o Egito. Aleluia. Eu conheço aquilo lá. Eu fui criado naquele palácio. Aleluia. E eu saí de lá porque se eu ficasse lá eles iriam me matar. Quem sou eu? Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Nós não somos nada. Mas o Senhor usa o profeta dizendo: olha, o que eu disser para você fazer, você vai fazer. O que eu disser para você falar, você vai falar. Porque não é você, é Deus.
Nós não somos nada, mas podemos ser instrumento nas mãos de Deus. O que você for fazer não é você que vai fazer, é Deus através de você. Não depende da tua capacidade, não depende da sua condição. Aleluia, depende de você conhecer que você não é nada, mas que Deus é tudo. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é glorioso. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então Moisés faz essa pergunta: quem sou eu para ir a Faraó? E aí os detalhes da conversa de Moisés com o Senhor. Aleluia. Quando eu chegar lá, ninguém nem vai acreditar, aleluia, que Deus, que o Senhor falou comigo. Ninguém nem vai acreditar. Quando nós não conhecemos a nossa identidade, não somos vaidosos. Não, porque eu sou servo, sou aquele que falo, Deus fala através da minha boca. Não. Quando você conhece a sua identidade, você vai clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, usa-me como instrumento teu. Oh Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, faz de mim um vaso nas tuas mãos, porque eu não sou nada. Glória ao nome do Senhor, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Mas o nosso tempo praticamente já expirou, mas eu quero meditar aqui na segunda expressão de Moisés, capítulo 4, verso de número 10, depois que ele conversa com o Senhor, que o Senhor disse: olha, eu vou usar até uma vara que você tem na sua mão, vou usar como instrumento poderoso para fazer sinais, prodígios, maravilhas, e eles vão ter que se inclinar diante daquilo que eu vou fazer através de você, com uma simples vara. Aleluia. Mas aí Moisés vai novamente para o Senhor e disse: ah, Senhor, ainda que o Senhor queira me usar, eu sei que o Senhor pode me usar, eu sei que o Senhor tem poder para me usar, mas eu não tenho capacidade para me expressar. Aleluia. Diz assim: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, e nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Glória a Deus. O nosso tempo já foi, mas preste bem atenção nas palavras de Moisés. Moisés faz uma retrospectiva: eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem. Moisés está dizendo: olha, quando eu estava lá, que alguém dizia que eu era filho da filha de Faraó, eu falava, mas agora eu reconheço, aleluia. Quem sabe, pessoas paravam para me ouvir, eu me sentia assim envaidecido, porque eles me ouviam, aleluia, porque alguém apontava para mim dizendo: esse será o Faraó. Mas hoje eu reconheço que eu não sou nada. Eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem. Sou pesado de boca, sou pesado de língua. O que Moisés estava dizendo? Ainda que o Senhor queira me usar, eu sou incapacitado para ser usado por ti, Senhor. Aleluia. Quando nós reconhecemos a nossa identidade, nós sabemos que é só pela graça, só pela misericórdia, só pelo amor de Deus, aleluia. Mas quando você chega a este ponto, está no ponto de Deus te usar, glória ao nome do Senhor, aleluia. E foi assim que aconteceu com Moisés. Mais adiante, o próprio Deus falou sobre Moisés, dizendo para alguém, Arão, e para Miriam, seus irmãos, dizendo: olha, se tem profeta aqui nesta terra, eu falo com eles através de sonhos, através de visões, mas não é como o meu servo Moisés, que boca a boca, face a face, eu falo com ele, glória ao nome do Senhor. Quando Moisés reconheceu a sua identidade, Deus pôde usá-lo, glória ao nome do Senhor, aleluia, e ele fez uma grande obra, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Então, meu querido irmão, meu querido amigo, que está ouvindo esta mensagem, procure identificar quem você é.
Aleluia, glória ao nome do Senhor. Deus tem propósito, Deus tem planos na sua vida. Aleluia, mas esses planos estão interrompidos, aleluia, porque você ainda não reconheceu a sua verdadeira identidade, e Deus não usa grande, Deus não usa capacitado, Deus capacita, Deus engrandece quem Ele chama, porque Ele é Deus e Senhor sobre todas as coisas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o Espírito Santo possa continuar falando forte, poderosamente em nossos corações. Amém. Se você foi abençoado com esta mensagem, não se esqueça, encaminhe para os seus amigos. Se eles não se inscreveram ainda, indique a nossa página para que eles possam se inscrever. AD Belém Atibaia, YouTube, Facebook, Instagram. Lá tem um farto material para o seu enriquecimento espiritual. Deus abençoe. Até uma próxima programação, se Deus assim nos permitir. Amém.